Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar a temperatura do motor. Se o motor está esquentando mais do que o normal, está queimando sua perna, está derretendo... Não, peraí, derretendo não. Até o final desse vídeo você vai saber o que e como fazer. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal, que assim você me ajuda também, beleza? Segue com o vídeo depois da vinheta. Vamos começar com a técnica que eu aprendi para desamassar o radiador da moto, mas que depois eu fui aprimorando. Fica comigo até o final que eu vou dar dicas para outros problemas relacionados à temperatura, além do radiador. Vamos lá. Bom galera, hoje vamos reformar essa peça aqui, o radiador de óleo da DR650. Isso aqui, cara, não tem vazamento, até onde eu sei. Tem uma mangueira começando a romper. Esse rasgo aqui estava sendo feito pelo cabo do descompressor. Cada vez que dava partida na moto ele passava aqui e tá sujo. Vou trocar essa mangueira, que ela não é original da moto, ela é mais curta e mais rígida. A original era semelhante a essa daqui. E vou desamassar essas aletas, porque olha só o estado. Trabalho de muita paciência. Eu vou tentar, né, com a técnica que eu aprendi com o alemão, da oficina do alemão, tentar desamassar uma por uma e vamos ver se fica bom. No caso aqui, como disse, o radiador não tem vazamentos, aparentemente, mas o óleo passa aqui nos canais do radiador e essa colmeia, ela ajuda a resfriar o metal onde o óleo está passando. Então o ar tem que passar por ela. Nessas aqui que não estão amassadas, o ar passa direto pela colmeia, resfria o material dela, que consequentemente resfria os tubinhos de óleo que estão passando lá dentro. Então o que acontece? Com essas colmeias amassadas aqui, o ar não entra dentro da galeria onde está o tubo de óleo que deve ser resfriado. Então apesar desse radiador funcionar, ele não funciona bem. Aqui na parte de trás está um pouquinho melhor, mas tem que ser desamassado dos dois lados, para o ar correr livre entre as colmeias. E esse vai ser um trabalho muito difícil que a gente vai fazer hoje. E também toda a parte estética, né? Não sei se eu deixo ele preto ou se eu deixo ele prata. Acho melhor preto, né? A cor original. Dá uma trabalhada nele aqui e no suporte de proteção, na grade aqui. Bom, então vamos começar desmontando todas as peças e tirando essas mangueiras. É isso aí, radiador desmontado. Vamos começar a desentortar essa colmeia. Bom, a dica que me deram de como desamassar essas aletas é com uma lâmina de serra. Acho que a gente vai precisar de mais de uma. E pelo que eu pude ver aqui, a lâmina não entra onde deveria. A gente vai ter que dar uma trabalhada nela para tirar um pedacinho aqui dela com a esmerilhadeira e cortar ela em pelo menos 3 partes. A princípio é o que a gente vai precisar, vamos ver se vai dar certo. Dá uma dica aqui, caso você não tenha muita experiência com esmerilhadeira, nessa troca de disco, eu não vou usar o disco de corte para cortar essa lâmina, porque não seria muito seguro. Essa lâmina aqui ela é mais fácil de ser quebrada do que cortada. E então eu vou trocar pelo disco de desbaste. Nesse caso aqui, o disco de corte, ele vai rente aqui à base do eixo do motor. E tem aqui a trava dele. No disco de corte, esse ressalto fica para cima, porque ele já fica faceado aqui com a base. O parafuso vai assim, com o ressalto para cima. Quando você colocar o disco, não precisa apertar com a chave. O disco ele se aperta sozinho pela rotação, mas é bom você dar uma conferida com a mão. Segura aqui o botão de trava e dá uma apertadinha. Cuidado para não dobrar o disco, porque ele é bem frágil. Você pode até usar a chave, mas só para encostar. Encostou, tá pronto. Não é necessário apertar com a chave fazendo força. E com o disco de desbaste, pode ver que ele tem um ressalto aqui para baixo. Você vai colocar ele nessa posição com um ressalto para baixo. Você pode ver que ele ficou com um buraco lá dentro. E aí que entra o ressalto da trava. Agora com o disco mais grosso de desbaste, a trava vai com o ressalto para baixo. Aperta a trava. Mais uma vez, isso aqui não precisa apertar com a chave, senão depois fica muito difícil de tirar. Para trabalhar com isso aqui é extremamente necessário, extremamente importante. Luva
protetor auricular tipo concha ou o que você quiser aí, e óculos. Esses itens são essenciais. Essa luva aqui não dá uma segurança muito boa, mas já é alguma coisa. Pronto, temos 3 peças. Bom, a técnica aqui é o seguinte, tendo as 3 lâminas. Então pessoal, como eu fui melhorando a técnica e depois eu descobri que não precisava das 3 lâminas e nem passar ela pelo radiador até o outro lado, eu vou pular essa parte e já vou direto para a parte em que eu descobri uma forma mais fácil de fazer. Beleza? Uma outra dica aqui, com o passar do tempo você vai pegando prática aqui e vai entendendo como que é a geometria dessas aletas. Elas não são totalmente vazadas de um lado para o outro. Ela é como se fosse uma serpentina, faz um formato de V. Então aqui na frente ela entra, mas ali no fundo ela continua passando na frente umas das outras, em formato de X na verdade. Isso para quê? Para ela reter o máximo de ar possível sem segurar o ar. O ar passa entre elas. Então eu vou mudar aqui a forma como eu estou fazendo. Eu vou continuar desamassando, porém só as da frente, como é aqui nas que estão certinhas. Ela vem retinha, mas logo atrás dela tem uma parte da aleta um pouquinho dobrada para ela também receber um pouco de ar. Então qual que vai ser o esquema aqui? A técnica é a mesma, mas você vai fazer só por cima. Começa aqui do cantinho, usa sempre a de trás como base para desamassar e você vai desamassar somente a parte de cima da serpentina. A gente vai refinando aqui a técnica. Eu estou fazendo o seguinte, eu desdobro a aleta e para deixar ela no formato aqui quase parecido com o que ela é mesmo, eu pego a aleta e faço esse movimento. Na próxima eu faço esse. Então eu vou usando uma chapa como base, a outra para dobrar em cima, venho aqui, forço ela aqui, depois forço aqui e assim por diante. Bom, esse é um trabalho que vai levar algumas horas e exige habilidade e paciência, mas ele vai ser concluído. Aqui as que eu já comecei a desentortar e as que ainda estão tortas. Então com bastante paciência a gente vai alinhando todas elas nesse formato de W. Tem só mais um pouquinho ainda pela frente. 2 horas depois. Olha a diferença. Aqui dá pra ver bem a diferença. Essas aqui eu já desentortei, já alinhei, essas aqui também, e essas aqui ainda não. Mas lembrando que todas essas aqui estavam fechadas, igual essa aqui. O que é importante? O importante não é você vazar lá pro outro lado, o importante é você abrir essas canaletas que estão fechadas para o ar passar entre elas e acertar as aletas que estão atrás. E do outro lado a mesma coisa, só que desse lado tá bem melhor, vai ser bem mais fácil. Então tá aí galera, radiador desamassado. Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas o que importa aqui é a eficiência. Agora vamos para a limpeza. Meu descarbonizante acabou, então gasolina mesmo. Essa limpeza aqui, ela não é necessária. Eu estou fazendo porque eu vou pintar essa peça. Aí vocês devem estar me perguntando, mas compensa todo esse trabalho? Enfim, depende da moto que você tem para começar. Essa moto aqui, a DR650, é uma moto rara no Brasil, principalmente a mais antiga, a pré-95. O radiador desse daqui mais barato que eu achei foi na casa dos R$300 e eu teria que desamassar do mesmo jeito. Então o meu não tem vazamento, compensa mais continuar com o meu e economizar R$300 que eu não tenho.
Vamos aproveitar daqui a gasolina para dar um jeito nas outras peças também. Isso aqui é a mangueira do retorno. Isso aqui é para evitar o aquecimento, mas olha, tá no estado que não vai ser usado mais. Vou ver se eu consigo outra espuma dessa. Não recomendo que lave a mangueira com gasolina, porque ela vai ressecar. Para lavar a mangueira eu vou usar esse produto aqui, ó. É um limpa-roda de carro. Diz que não é corrosivo e acredito que não resseque essa mangueira. Espero que não. Não funciona. Não, nada a ver, irmão. Olha só, muito bom isso daqui. Ele solta a sujeira, dá uma esfregadinha com o pincel e tira com o pano. Ficou excelente. Bom, agora vamos passar aqui pro meu esmeril da NASA. Galera, quem não tem dinheiro é isso aí. Faça o que você pode com o que você tem. A dica que eu dou para quem quiser fazer esse esquema super engenhoso aqui é o seguinte: coloca alguma espuma, alguma coisa para proteger. Lembra de não tampar a entrada de ar da furadeira e não aperta muito, para ele não espremer ali onde vai o eixo do motor. Então aperta só o suficiente para travar ela aqui, para não ficar tão perigoso, e tá pronto para usar. Outra coisa, não se esqueça: protetor de ouvido, óculos e luva. Vou usar isso aqui para dar acabamento nas peças, né? E acho que vai ficar bom. Vou fazer um antes e depois aqui. Bem melhor, né? Então, pessoal, chegou aqui a tinta do radiador, já está desamassado. Vou pintar ele de preto fosco vinílico. E a tinta é essa daqui. Vou falar um pouquinho sobre a tinta. Essa tinta é catalisada, cor preto fosco vinílico. Só que é o seguinte, essa tinta aqui ela serve como fundo, porque ela é uma tinta fosfatizante. Ela tem duas propriedades. Uma, ela evita a corrosão, e segunda, ela serve como fundo, para você aplicar como base para aplicar outras tintas por cima. Nesse caso aqui, a principal característica dela, que vai ser boa para o nosso caso, é que ela adere bem ao alumínio. Ela tem boa ancoragem e boa aderência. Então ela vai aderir às partes de alumínio do radiador. Na verdade, ele inteiro é de alumínio. Então aqui eu já fiz a limpeza, só preciso dar uma lixadinha bem de leve e uma mão de tinta bem fina. Por quê? Eu só quero que ela cubra as partes que eu desamassei aqui e ficou brilhante. O ideal não é você fazer uma pintura, uma camada muito grossa de tinta, porque vai perder um pouco de eficiência. Mas uma pulverizada de tinta aqui, essa peça já vai parecer nova. Bom, vou preparar aqui um pouco da tinta. Essa tinta aqui, a catálise dela é 2:1, que significa 2 partes de tinta para uma de catalisador. Tem aqui um copinho de medida de culinária, deixei só a parte do ml, que é o que interessa. O ideal é você comprar um potinho de mistura de tinta que ele já vem com todas as escalas, então é mais fácil. Nesse caso aqui, eu marquei aqui os 50 ml e fiz um risquinho em cima, que seria o 75. Então seria o quê? 25 ml de tinta, mais 25 ml de tinta, 2 partes, mais 25 ml de catalisador, uma parte. Aqui você poderia fazer o seguinte: você poderia fazer 100 ml de tinta e completar com o catalisador até os 150, ou seja, 50 de tinta, mais 50 de catalisador. 2 partes de tinta, uma de catalisador. Mas como eu vou fazer bem pouquinho, só vou pintar o radiador em umas peças pequenas, vou fazer aqui nos 50 ml, vai ser mais do que suficiente. Seria um total de 75 ml de tinta. Aqui é 50 ml de tinta. Agora o catalisador.
Vou usar aqui essa pistolinha que eu tenho, de precisão. Ela é um pouco difícil de regular e eu ainda estou aprendendo, mas quebra um galho. Tudo da moto o que eu pintei foi com ela. Tem uma outra maior ali, mas esse bico de 0.8, ele é ideal para fazer pintura mais detalhada. E o que eu sempre faço antes? Coloco um pouco de thinner e regulo o jato com thinner. Enquanto ele dá uma limpada no sistema, eu já regulo a pressão que eu quero e assim que o thinner acaba, eu coloco a tinta. Depois de dar uma lixadinha, eu costumo passar um pouquinho de thinner com pano para desengordurar e tirar todo o pó e a tinta ter uma boa aderência. Posso esquecer de isolar as entradas de óleo. Bom, antes da pintura, não se esqueça, usa máscara. Essa tinta ela é muito tóxica, tem um cheiro muito forte de acetona, muito importante usar esse tipo de máscara. Então é isso aí, galera. Radiador pintado, desamassado, pintado, peça pronta para usar. Agora só falta montar o resto das peças, as mangueiras e colocar na moto. É a diferença. Prontinho, galera, radiador e mangueiras no lugar. Quebra-cabeça, vários parafusos, tive que colocar e tirar várias vezes, mas tá aí, bem melhor do que estava antes. A mangueira correta, agora só falta a proteção térmica. Do outro lado, todas as conexões feitas, parte de cima e a parte de baixo, e é isso aí. Então, tá tudo pronto. Essa moto esquentava bastante, tava com alguns vazamentinhos de óleo, provavelmente aqui ainda vai vazar um pouco porque eu não troquei os retentores, mas vou trocar, mandar cromar essa peça que eu só poli, só dei uma lixada. E é o seguinte, além do radiador, se sua moto tá esquentando muito, tá esquentando fora do normal, tem alguns fatores que podem estar acontecendo. Primeiro de todos, coisa mais fácil de ser checado. Fala pessoal, eu aqui de novo. Nessa parte aí faltam algumas dicas importantes, então vou dar elas aqui e dar prosseguimento no vídeo. Um dos fatores é o nível do óleo baixo, porque causa atrito nas peças do motor.
Então isso vai causar um aquecimento. Sujeira e lama na parte de baixo do motor reduz a eficiência do arrefecimento, então ele também vai ficar mais quente. Bobina de ignição e velas tem que ser checado, principalmente se for uma vela velha já com desgaste no eletrodo e a bobina está mandando mais centelha para poder compensar essa folga. Então isso aí também vai causar um aquecimento e outros problemas na parte elétrica da sua moto. No mais é isso aí, continue com o vídeo. Valeu! Ver se o radiador está amassado, ver se ele está tampado, se o óleo está muito velho e o principal desse tipo de moto mais antiga, a mistura do carburador. Mas no caso da sua moto está esquentando muito e ela não tem radiador ou não é questão de vela e radiador, vai ser na mistura do combustível. Sempre ficar de olho na revisão da sua moto, revisão preventiva, porque é muito mais fácil você trocar algumas peças e fazer uma manutenção básica do que consertar depois que estraga. A moto está quase pronta, agora eu vou passar para a parte do chicote. Chegou os conectores, comprei na China, a maioria desses aqui é o que usa no chicote, então a gente vai refazer todo ele e eu vou montar essa moto inteira. Por último serão as rodas e a parte estética, tanque, carenagem. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se eu conseguir te dar alguma dica interessante, compartilhe aí com o pessoal e se inscreve no canal para acompanhar o desenvolvimento desse projeto. É isso aí, valeu galera, até mais.